Estamos de volta com o Religar e hoje eu recebo o professor Eli Sabino. Nós estamos conversando, não é, Eli, sobre essa questão do uso do espaço religioso pelo poder público municipal no projeto de educação de jovens e adultos. E pelo que foi a sua pesquisa, não é, há muita tensão, não é, entre o que é o programa, o que é a proposta e as limitações que esse espaço oferece. E não é pouco espaço, né? Mais de um terço do projeto acontece em igrejas, casas espíritas, casas de candomblé, igrejas evangélicas, enfim. Nós estávamos terminando o primeiro bloco também falando sobre a questão da laicidade do Estado e uma certa incompreensão do poder público em relação à discussão da religião, né? A discussão da religião na escola não implica em ensino de religião alguma, mas a discussão do fenômeno religioso. Questionamos até a legalidade, né, da Prefeitura de Belo Horizonte em não oferecer formalmente um espaço para a discussão da religião, como determina a legislação. Agora, eu gostaria, no segundo bloco, de tratar de exemplos mais concretos, né, que você percebeu na sua pesquisa. O que acontece com o educador que ele não consegue assumir o seu papel de educador e coloca à frente de tudo isso, à frente desse trabalho, as suas próprias questões religiosas? Você teria algum exemplo para ilustrar essa questão? Flávio, em primeiro lugar, a gente tem que considerar o professor como um sujeito sociocultural. Ele também tem suas crenças, ele também tem suas limitações e na própria formação dos cursos de licenciatura, a ele é negada essa discussão da diversidade religiosa. Né? E na escola, trata dessa questão como se não ocorresse, mesmo quando há o ensino religioso, fica parecendo que é uma tarefa exclusiva do professor de ensino religioso, quando na verdade isso irrompe nas aulas de história, irrompe nas aulas de português, irrompe nas aulas de ciência, sobretudo. E o que os professores normalmente fazem? Silenciam sobre esse fato. E não é diferente na educação de jovens e adultos em espaços religiosos. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? No Espaço Batista, um senhor, né, de mais de 60 anos, ele tinha problemas cardíacos e foi submetido a uma cirurgia de alta complexidade. E ele ficou mais de 3 meses afastado. E era uma turma de alfabetização. Então, o dia que ele voltou, né, o nome dele é Jacó, a turma recebeu com muita alegria e a professora criou um ditado, né, dando as boas-vindas para ele. E nesse ditado que ela fez, ela falando que a turma se sentia muito honrada com a volta do Sr. Jacó e dava graças a Deus pela restauração de sua saúde. Então ela fez esse ditado e na hora de escrever Deus, alguém perguntou... Como é que foi o ditado? Qual que era a frase? A frase é mais ou menos assim, que a turma se sentia... A turma está muito alegre com o retorno do Sr. Jacó. Por isso estamos dando graças a Deus pela restauração de sua saúde. Mais ou menos assim que ela elaborou. Numa parte ela dizia da alegria do retorno do Sr. Jacó e na segunda parte... que estava agradecendo a Deus pela restauração da saúde. Aí, na hora desse ditado, um dos alunos perguntou, Deus é com letra maiúscula ou com letra minúscula? Aí, antes que a professora respondesse, um dos alunos respondeu assim, o nosso Deus, que é o verdadeiro, é com letra maiúscula, mas há deuses, que são falsos, que é com letra minúscula. Aí alguém perguntou, e quais são os deuses com letra minúscula? E aí os nomes de orixás foram aparecendo. Só que na turma não tinha só aluno evangélico. E quando alguém disse Iemanjá, apresentou Iemanjá como um deus com letra minúscula, uma senhora falou assim, não, para mim ela é letra maiúscula, porque ela me atende às minhas orações, às minhas preces. Aí começou a ter um grande tumulto dentro de sala de aula e a professora encerrou a conversa, em vez de tratar da questão da diversidade religiosa, assim, que na sala de aula não é lugar para tratar desse assunto e que ali, né, ia convencionar que era com letra maiúscula, mas que não ia discutir essa questão, porque ela não se sentiu segura de como lidar com aquela situação. E de sustentar um debate em torno da tolerância, do diálogo entre as tradições, da diversidade religiosa. Exatamente. Eu acho que é nesse ponto que aí
a prefeitura, o Estado, eu acho que nega. E a própria... Isso se faz com formação, não é, Eli? Exatamente. De professores. Eu acho que os cursos de licenciatura também têm dificuldade de trazer essas questões. Né? Durante muito tempo, a ciência entendia que a questão religiosa, né, a teoria da secularização dizia isso, né, que na medida que as pessoas fossem tendo conhecimento técnico científico, iria suprimindo essas crenças, superstições e tal, e que a religião desapareceria, né, porque a ciência traria o desencantamento do mundo. Obviamente isso não aconteceu, né, porque as pessoas têm outras necessidades, além daquelas que a ciência traz, né, que ela responde, e que eu acho que é muito importante a questão da ciência. Mas só que os indivíduos, as pessoas precisam também de algumas crenças religiosas e a escola não pode nem privilegiar uma em detrimento das outras e nem lidar como se elas não existissem. Né? Então, eu acho que os cursos de licenciatura deveriam tratar dessa questão com cuidado, deveria pensar que na questão da diversidade religiosa como um elemento também importante na formação do professor, porque ele, querendo ou não, independente se tem aula de ensino religioso ou não, essa questão vai emergir. E o que nós vamos fazer? Vamos colocar isso para debaixo do tapete, como a professora fez, ou vai tratar desse assunto como uma questão fundamental para a formação humana, né, e que está presente dentro do processo de escolarização. E fica evidente que não são as religiões, não são as igrejas, não são as experiências religiosas, quais sejam, as que vão formar, né, para essa perspectiva. É a escola que tem que formar, no caso, o professor, como você está defendendo, e eu quero manifestar meu apoio, né, porque assim nós trabalhamos, por exemplo, no nosso Departamento de Ciência da Religião na PUC, que é necessário formar o professor para esse tipo de linguagem, né? Eu acho que a escola é um lugar privilegiado para tratar desse assunto. Eu trato na minha tese a religião como um mercado simbólico. Elas todas estão disputando entre si, né, a crença religiosa. Se você deixar que a religião defina esse diálogo interreligioso, se você deixa para as religiões tratarem dessa questão da diversidade, você vai criar um ambiente de não diálogo. Eu acho que a escola, quando recebe esses alunos, não é lutar contra a crença dos alunos, mas entender assim, vamos criar um ambiente que o diálogo seja possível, que o respeito seja instaurado, que o direito à diferença, sobretudo, seja respeitado. Aí, nesse sentido, que eu acho que a escola tem um papel fundamental, né? Sobre a questão da laicidade, eu entendo como professor Cunha que ele é um processo, que é uma disputa permanente, porque se você deixar para as religiões, as que se tornam hegemônicas querem controlar o Estado, né? Mas o Estado, na medida em que ele vai negociando assim, olha, vamos respeitar todas e ao mesmo tempo não vamos privilegiar nenhuma, você cria um ambiente que é muito melhor do que um ambiente como é hoje de intolerância vivido pelo Estado Islâmico, por exemplo. Né? Então, a experiência mais radical que nós temos acessado, né? Porque se a gente do Estado Islâmico. Se a gente deixar uma crença sobrepor as demais, nós tivemos várias guerras religiosas por conta disso. Né? As pessoas gostam de citar a Inquisição feita pela Igreja Católica no período da Reforma, mas esquece que a Inquisição também existiu do lado dos protestantes quando Calvino assumiu o governo na Suíça. Né? Então, essa questão da intolerância, ela não é própria de uma religião, ela é resultado de um ambiente que não foi criado, que as pessoas não foram educadas para a diversidade. E eu acho que o lugar melhor que tem para fazer isso é numa escola pública, mas para isso os professores têm que ter uma formação que vai nessa direção. Na sua tese, e a gente conclui assim a nossa conversa aqui, uma excelente conversa, você diz que se opõe a uma frase muito conhecida, que religião não se discute. Não é? Por que ser contrário a essa afirmação popular? Porque quando a gente diz que religião não se discute, a gente não vai tratar dos conflitos que ela gera e a possibilidade de crescimento humano que a religiosidade, a religião nos permite como ser humano. Então, se a gente consegue construir um ambiente de diálogo, de respeito, por que não discutir religião? Por que não discutir religiosidade?
né? Não podemos esquecer que Jesus foi morto pelos religiosos da época. Então, porque a intolerância leva à supressão do outro. Então, para a gente não criar esse ambiente de intolerância, né, para a gente construir um ambiente de diálogo, é necessário que as pessoas discutam, sim, religião, que as pessoas conheçam os ritos, os mitos, as crenças, e a partir daí a gente vai perceber o seguinte, que é uma discussão importante que a antropologia dá conta de fazer de uma maneira sem ficar hierarquizando qual que é a mais importante, qual que é menos importante, e que a gente possa, com clareza, definir qual que é a crença que nós definimos para nós mesmos. Né? Então, um Estado laico não é um Estado que vai negar o outro o direito de ser religioso, mas um Estado que vai assegurar que as pessoas tenham clareza e uma situação de respeito em relação ao outro. Inclusive no sentido de formar aqueles profissionais que vão trabalhar com essa questão, né? E, nesse sentido, eu acho que há lacuna nos cursos de licenciaturas, todos eles deveriam tratar desse assunto, né, que é a questão da religiosidade, mas a gente não vê isso como um problema. Né? Se discute muito conteúdo, didático, saberes pedagógicos, mas quando trata dessa questão da religiosidade, é como se não fosse algo importante dentro da formação, dentro das competências Sim. e das capacidades que os professores devem construir para lecionar. Ao lado de outros temas importantes que a gente tem avançado, né? A igualdade de gênero, a questão étnico-racial, a questão da educação ambiental. A questão religiosa faz parte dessa pauta, né? E eu pergunto, assim, nesse ambiente que a gente vem falando, da importância da diversidade cultural, por que não tratar da diversidade religiosa, se ela também é um elemento da diversidade cultural? Muito obrigado, Eli, pela sua participação aqui. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.